Pepecast. 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 Bem-vindos a mais um episódio do Pepecast. Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Vamos falar sobre feminismo e a gente tem convidada, né, Carol? Tem convidada. Tem convidada que é tatuadora, feminista, maravilhosa, artesã, bióloga, mestre. Ela é demais. Vamos deixar ela falar? Vamos deixar. Carol Se Lima. apresenta, Carol. Oi. Oi. Bom, vocês já me apresentaram. Carol por Carol. Carol por Carol, em uma palavra. Feminista. É verdade, a gente não falou. Vocês esqueceram. Esquecemos. Eu Feminista. falei feminista, não falei? Acho que não. Feminista. Acho que não, porque são muitos títulos. Rafa, depois vê. São muitos títulos. São muitos Eu títulos. sou uma pessoa cheia de títulos. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que tá no nosso dia a dia, né? E eu vou usar um pouquinho das palavras da Márcia Tiburi, que ela fala assim: o melhor jeito de desmistificar uma palavra ou expressão é usando-a sem preconceitos. Afinal, elas carregam conceitos que podem sempre nos fazer pensar melhor. O feminismo, então, será uma dessas palavras, voltando a ser pautada agora, né, nos tempos atuais e muitas vezes odiado, né, Carol? É. E a importância, qual é a importância do feminismo nos dias atuais? Né? O que é o feminismo? Essa luta constante por quebra de paradigmas, né? Por quebrar o estereótipo do feminino, de trazer para si a coisa isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. E a consequência desse estereótipo feminino, da quebra desse estereótipo feminino, com certeza é a garantia de direitos, né? De direitos que a gente tem, de direitos de termos igualdade, né? De sermos tratadas de forma diferente, porque somos diferentes, mas de termos acesso aos mesmos direitos que os homens. É equidade, né? Equidade. A gente tem sempre que lembrar que, na verdade, o melhor termo, ao meu ver, é equidade. Então, assim, você garante as necessidades básicas de cada um nas suas diferenças, né? E assim a gente consegue um foco por igual. Aí sim, depois que a gente trata a equidade, a gente consegue trabalhar a igualdade, né? Antes disso, tem muitos paradigmas, tem muitos preconceitos. O que é o feminismo pra ti, Carol? Assim, no teu dia a dia ou então na tua vida, quando tu se viu feminista, né? Eu me vi feminista quando eu comecei a tatuar, né? Há 12 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, eu era a única tatuadora na cidade. Nossa! Então, as pessoas primeiro me tratavam como secretária, né? Não queriam tatuar comigo, principalmente homens, quando chegavam no estúdio, vinham procurando, mas cadê o tatuador? E eu falava, não, sou eu o tatuador. A tatuadora. A tatuadora. Mas... E tu começaste com outros tatuadores eu ou comecei... abriu do nada sozinha? Eu comecei com outros tatuadores, né? Trabalhei um tempo em São Paulo, depois vim pra cá, sempre trabalhando em outros estúdios, né? O Ilustra fez 6 anos agora, no passado. Fala um pouquinho mais sobre o Ilustra, Carol. O Ilustra nasceu de uma vontade de fazer diferente, assim, de uma vontade de trabalhar a tatuagem como arte mesmo, né? Resgatar o histórico da tatuagem, resgatar o sagrado da tatuagem, resgatar o significado real de você carregar essa arte no corpo, né? E não só uma cópia. Então, eu estudo desde a anatomia humana para entender de como que eu encaixo aquela arte no corpo, até estilos e de onde vieram aqueles estilos, qual o histórico, qual o contexto social, político, econômico que aquele estilo surgiu, para chegar na pele é o último estágio, né? Então tem anos de estudo ali. E o Ilustra nasceu dessa vontade de fazer diferente, de mostrar que a tatuagem pode sim ser uma arte e pode sim ser um resgate de você consigo mesmo, sabe? Da sua conexão, o que você quer colocar ali. E aí quando eu abri o estúdio, eu percebi que ali eu precisava realmente me impor como mulher,
né? E como profissional, eu percebi o quanto que os homens, principalmente, chegavam no meu estúdio querendo trocar serviços, sabe? Perguntando se podiam pagar a tatuagem de outra forma. Nossa. Desse jeito. E chegava assim, querendo saber se eu morava sozinha. Gente, aonde que eu era. Né? Completamente. Já teve cliente que tentou me agarrar no meio de uma tatuagem, sabe? Nossa. Eu concentrado, o cara veio passando a mão pela minha cintura, querendo pegar meu seio. Caraca. Chegou uma época que eu precisava ter sempre alguém comigo no estúdio e avisar para os meus amigos quem eu ia tatuar, passar para eles o perfil dessa pessoa, telefone. Caramba. Sabe? Se preparar para receber o cliente, né? É um absurdo, assim, você ter que se munir de diversas formas para conseguir trabalhar. Simples assim, né? E fora a barreira que você enfrentou dos próprios clientes, né? De não aceitar como mulher. E quando aceita, ainda tem esse outro risco, né? Isso. Que você corria, né? Isso. E aí eu percebi, por outro lado, o quanto que as mulheres estavam querendo uma tatuadora. Justamente por se sentirem mais à vontade, de chegar e conversar mesmo sobre aquela arte. Você foi a primeira tatuadora de Porto Velho? Sim. Olha aí, gente. Caramba, Hoje só tem esse monte, rostinho, tá? Sim. Olha aí. Só tem esse Hoje que eu conheço, a gente já tem umas 10 tatuadoras, Olha que mas lindo. nenhuma tem o próprio estúdio. E lembrando assim que a casa ilustra é uma composição das habilidades da Carol, né? Que além de tatuadora, a formação dela é biologia, né, Carol? Isso. E ela tem um trabalho artesão maravilhoso, um trabalho de artesanato maravilhoso. Eu sou fã, sou consumidora do trabalho da Carol. Fãs. Só não fiz tatuagem ainda. Também. Mas eu tenho as coisas da Carol que enchem a minha casa com um pouco da energia dela, né, que ela coloca ali no trabalho dela, que faz os brincos em macramê. Isso. Né? Eu tenho um centro de mesa em ponto pipoca, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, as mãos não são só de fada para marcar, né, para tatuar o corpo das pessoas, mas para produzir também objetos maravilhosos. E a voz dela reflete um pouquinho do que ela é realmente. Essa calma, A tranquilidade, né? Só não pise no meu calo, né, Carol? Aí o bicho pega. Bom, e assim, a gente percebe, né, que o feminismo vai sendo cada vez mais importante, né, da gente entrar nessa luta, trazer mais mulheres para essa rede, né, que é uma rede de amparo, é uma rede para se desconstruir também, e essa desconstrução é individual, não adianta a gente querer que a nossa mana tenha o mesmo pensamento que você, sendo que você já leu, já viu um monte de coisa. O que cabe a nós é orientar, né, dizer o caminho, né. No estúdio, interessante é que eu tenho percebido assim, ano passado, ano retrasado, na verdade, eu fiz bastante tatuagens de cobertura de cicatriz em seio, né? Tanto de, como é fala? Mastectomia, né? Quanto de cirurgia estética mesmo, né? E eu percebi o quanto que as mulheres são fortes, sabe? Mas a maioria delas o marido abandonou ou o companheiro abandonou depois que elas entraram no tratamento do câncer, né? Mesmo vencendo e tudo, mas então a gente cobria muito com flores, sabe? Ressignificar a cicatriz, né? Aquela experiência. Aquela experiência, porque ela começou a se amar, sabe? Assim, depois que ela passou por tudo aquilo. E ano passado eu fiz algumas tatuagens também cobrindo abdominoplastia. Mas assim, em alguns casos era o esposo ou o companheiro que tinha pago para a mulher fazer a cirurgia. Caramba. Ela não estava muito afim de fazer, sabe? Ela estava legal. Mas aí é aquela pressão psicológica de que você está ficando velha. Você está ficando flácida, mas você já teve 3 filhos, vamos arrumar isso aqui, sabe? A pressão é tanta que a mulher se submete a uma cirurgia que ela não quer. Porque o companheiro ameaça de deixá-la e às vezes ela é dependente financeiramente. Não, e pós-operatório, querendo ou não, uma cirurgia. É uma cirurgia. Pós-operatório, né? E para, assim, na verdade, o teu trabalho também é contribuir
como ativista, né, Sim. do feminismo no teu estúdio. Sim, porque a gente começa a conversar, né? A mulher chega contando a história dela. Eu gosto sempre de saber a história do cliente para qualquer tipo de arte, né? Então, quando a mulher chega e vai contando da onde que é aquela cicatriz de briga, de facada, eu já cobri cicatriz de facada perto da costela, na lateral. Tentativas sabe? mesmo de feminicídio, né? Sim, As mulheres são muito vítimas desse tipo de violência, né? De tentativa de feminicídio, de violência doméstica. E a tatuagem também é uma forma de dizer eu te amo, corpo, né? Sim, dá um novo significado, né? Sim. Virar a página. Mas 90% delas não tinham denunciado o companheiro. Sabe? Foram então fazer... vivem com isso, carregam, né? Carregam essa culpa muitas vezes, né? Sim, sim. Muitas se sentem culpadas até por sofrerem violência. Uhum. E essa também é uma dica que a gente dá hoje, que é quando uma mulher confessar para você ou abrir para você que ela foi vítima de violência, não culpe essa mulher. Né, que não passe pela sua cabeça a roupa que ela estava usando ou se ela deu causa, porque a violência contra a mulher ela é injustificável. Não tem nada que justifique você bater numa mulher porque ela é mulher. Né? Então é importante a gente... o ativismo, eu acho que o ativismo feminista na sociedade ele tem essa importância de conscientizar essa mulher, de dizer, olha... até a Ekena, né, tem essa música que ela diz que a culpa que tu carrega não é tua. Então a gente como ativista tem essa função também social que é dividir com essas mulheres essa carga tão pesada, né, de abuso, de violência. Isso é muito complicado. E aquilo que você falou, né, que o feminismo ele mostra, né, ele tira uma venda dos olhos dessas mulheres de que elas não precisam aceitar um padrão e que muitas vezes elas não se sentem encaixadas na sociedade e se culpam por isso, né? Sim. E é nada mais que você não tem que se encaixar no padrão que a sua família impõe, que seu marido se impõe. E isso não vai te definir, né? A tua casa não vai te definir como a música da Ekena, né? E isso não vai ser rótulo para você, né? Então, o feminismo é importante, né? A gente quer direitos iguais, né? Sociais, né? Sim, e já faz um tempo que vem se falando sobre o feminismo, né? Desde a luta pelo voto, né? De uma classe média branca, mulheres de classe média branca, mas de outras mulheres, né? Na década de 70, que vieram com o movimento, a segunda onda feminista, que vieram dizendo, olha, a gente queima sim o sutiã na praça pra gente dizer que a gente não precisa nem inclusive usar sutiã, né? Porque o direito sobre o meu corpo é meu, né? Falando sobre a questão do aborto também. Então, a importância dessa terceira onda feminista que a gente está vivendo é trazer esse ativismo para as nossas relações mais pessoais, para as nossas relações mais próximas. Como essa desconstrução ela é individual, as ações também são individuais. Então, a forma como eu vivo o meu feminismo, ela encontra outras manas? Sim, ela encontra outras manas, porque é a lei da atração. Agora, é importante para nós feministas também entendermos que cada feminismo é único, né? E que cada mulher ela tem ali a sua história, ela tem a sua razão por ter buscado o feminismo, a forma como o feminismo chegou para ela é diferente. Então a gente tem que aceitar, né? A gente não está dizendo aqui que aceitar aquela mulher que você, por um acaso, ache que... Passar pano em injustiça, né? Racismo. Aí também não... Passar pano não, né? Mas entender... Inclusive, essa questão do passar pano é a gente entender que também cada uma está numa fase, que desconstruir esse machismo não é fácil. Sim. Né? Então, pra gente, é lembrar como o feminismo chegou pra gente. Né? Como é que a gente se comportava antes do feminismo? Porque a gente foi criada dentro de um padrão. Né? Então, pegar, não digo passar pano, mas... não carregar um ódio assim tão grande. Eu acho que é importante coisas que são intoleráveis, problematizar, né? Problematizar é importante. Levantar, né, aquela discussão que para que se leve a uma desconstrução
de quem cometeu a ação, né? Então, tipo, a gente tem as manas do feminismo negro que tem uma luta histórica, né, de erotização do corpo feminino negro, Sim. né, a história tem muito, a gente deve muito a essas mulheres. Sim, é preciso, né, dar lugar, né, para elas. Sim, é o lugar de fala delas, né? Eu acho que a Djamila Ribeiro vem trazendo isso também, essa questão do lugar de fala, que é importante que a gente respeite, né? Agora, o seu feminismo não é maior que o meu feminismo. São lutas diferentes. Eu acho que a base de tudo isso está no respeito e no carinho que nós temos umas pelas outras e sentir empatia pela causa. Mas o que eu tenho percebido é que assim, é difícil você se descobrir numa situação de opressão. Então, para você assumir primeiro para você mesma que aquele seu companheiro que você idolatrava, ou que a sua família falou que era maravilhoso para você, ou que te mantém num padrão material muito bom, mas que te oprime de todas as outras formas, não é legal. Você assumir isso para você é doloroso. Imagina você assumir isso para os outros. Então, o primeiro passo de se assumir feminista e de entender o feminismo é entender o seu local de fala, como vocês colocaram, e entender que tudo bem você sofrer isso. Você não é menor, você não é culpada, você não... nada. Você foi uma vítima de uma sociedade que está construída em cima do machismo do patriarcado. Sim. Então você estrutural, é vítima. Né? Só que você assumir isso é doloroso, sabe? E a gente não tem noção dos traumas que essa mulher passou durante a vida dela. Então não adianta você querer cobrar uma mana uma postura feminista, sendo que ela está se descobrindo, né? Então, depois que ela passa por isso, supera isso, aí sim ela consegue externalizar um feminismo, porque não é fácil. Você é rechaçado, você tem portas fechadas, você pode ser perseguida no seu trabalho. Se você tem filho, isso pode acabar se virando contra você. Então, entender o contexto que essa mulher está e não cobrá-la, sabe? Tipo, ei, mana, bora. Sim. Não, ei, mana, senta aqui, você sabe que a gente tá junto. O que você precisa? É uma forma de ativismo também, né? Demais, é o primeiro passo, né? Vão te bombardear. Né? A partir do momento que você se rotular e começar a ir de frente com o que acontece ao teu redor, no teu dia a dia, vão te bombardear. Já teve alguma situação, Carol, que alguém falou, é bem feminista mesmo? Alguma situação assim que a pessoa já jogou para esse lado como forma negativa? No trabalho, né? Na família, primeiro na família, né? E na criação da minha filha, assim, sabe? Alguns comentários já, mas você é feminista e vai ensinar isso para tua filha? Óbvio que eu vou, e eu quero que ela cresça feminista mesmo. No trabalho, de não aceitar participar de eventos onde eu seria separada por sexo, sabe? Por gênero. Por gênero, sendo que só tinha eu ia competir comigo mesma, né? Nossa. Segundo, a arte que eu faço não envolve força, né? Se envolvesse força, ok. Mas não, é arte, é desenho, é cultura, é capacidade de criação. E isso não tem a ver com gênero. Então eu entrei nessa discussão, sabe? E aí o coordenador do evento na época virou para mim e falou, mas o que é isso? É feminismo? Assim você não vai para frente, não. E eu falei, bom, cada um cuida do seu, né? E cada um sabe a sua trajetória. Então, cada assim, um conhece, né? De si. Sabe? E assim, a gente tem um estereótipo da mulher espantalho, né? A feminista como sendo a mulher espantalho. Ela como aquela que... primeiro que ela é um espantalho, porque alguns homens não conseguem conversar nada perto dela. Você falou, tem uma feminista aqui, a gente não pode falar. Já chegaram como se a gente odiasse homem, né? Já chegaram pro meu companheiro falando assim, mas você namora uma feminista, então é ela que manda em casa, sabe? E aí, como que você consegue? São acorrentados, né? Açoitados, coitados. E aí chegaram pra ele e falaram, mas como que você consegue namorar uma feminista? Aí ele, é só não ser um babaca, que você namora qualquer um. Pronto. Não, e tipo, olha, tentam desqualificar a gente, né? Usando termos pejorativos, dizendo que a gente não gosta de homem, né? Que o estereótipo de que a gente se acha superior,
Aí tem aqueles que desqualificam as nossas ideias, criticando a nossa aparência. Aí, tipo, chamando a gente de feia, dizendo que feminista é tudo feia. Chamando a gente de mal comida, que a gente é reclamona porque a gente é mal comida. Falando que as roupas que a gente veste são masculinizadas, né? Então, tipo, pra muita gente, o feminismo virou palavrão. Mas isso tem contexto histórico, né? Se a gente for pensar nas sufragistas, quem assistiu o filme é muito interessante, recomendo assistir. E mostra muito bem esse contexto, né? A mulher que na época não existia o termo feminista, né? Mas as mulheres que começaram a lutar pelos seus direitos, elas eram completamente tolidas, né? Então elas eram perseguidas, elas eram mortas, elas eram estupradas simplesmente por serem feministas ou, na época, sufragistas. Né? Então viu-se que deu uma mexida na estrutura patriarcal, que até então o voto era só masculino, né? Como abafar essas mulheres? Qual é o ponto fraco dessas mulheres na sociedade? É o casamento. Como trazer outras mulheres a serem contra isso, como abafar isso, né? Como colocar a estrutura do patriarcado, a relação de poder do casamento em xeque. Em xeque, exatamente. Então, assim... E na década de 70 também, com a diferença que as mulheres trabalhavam fora. Elas já eram então, muito mais independentes, ali né? na década de 70 eu acho que veio essa coisa do feia, do masculinizada, do mimimi. E agora, na terceira onda, a gente sofre a onda do mimimi feminista. Que tudo a gente problematiza, que tudo é mimimi. Mas isso aí é aquele que argumento... feminista deveria caçar alguma coisa melhor do que fazer, um argumento... ficar discutindo as coisas. É aquele argumento assim, de uma criança de 5 anos, que você deixa ela falar, e depois você corta rapidinho. Sim. Ou simplesmente abstrai e vai embora, porque a gente tem coisa muito mais importante para fazer. Certeza, mas entender o contexto inicial desses ditos xingamentos de que a feminista é feia, a feminista não arruma marido, era isso, era tentar colocar medo na mulher de que se ela fosse feminista, ela não queria casar. E na época, a única certeza que a mulher tinha e segurança era um casamento. Né? Então, assim, faz sentido quando a gente entende as raízes desse tipo de pensamento, que na época fazia muito sentido. Né? Se você não tinha nenhum tipo de estrutura e de que você conseguisse trabalhar, sim, né? Perspectiva. Perspectiva. A sua única perspectiva era o casamento. Óbvio que eu não ia querer ser chamada de feminista, porque eu não ia casar. Você não ia frustrar o sonho de uma vida inteira, de uma família inteira. Porque era a única coisa que a mulher podia fazer. Ou ser professora. Hoje não, sabe? Então, assim, esse tipo de xingamento... Algumas mulheres ainda se sentem coagidas com ele, sim, mas depois que você descobre o significado do que é ser feminista e de que tudo isso aí é um estereótipo criado por essa sociedade machista, né, que visa a desqualificar a luta pela igualdade ou equidade, a gente nem machuca, né? Isso é uma cortina de fumaça, sabe? É manter a discussão. Isso é um jogo da sociedade. É você manter a discussão sempre rasa. Sim. Enquanto as pessoas estão discutindo se feminista pode ou não usar salto e maquiagem, a gente está deixando passar assuntos muito mais importantes. Como a violência contra a mulher, a perda de direitos, né? Que é muito a falta de empatia para com o corpo da mulher, né? Sim, questões de contra-violência. Questões de gênero mesmo, né? A gente acaba perdendo a oportunidade de falar sobre o que, no fim das contas, atinge a gente no dia a dia. Tudo isso reflete também na composição que a gente tem na política, né? Por exemplo, a composição do Congresso por gênero. 15% do que temos aí de deputados federais são mulheres. Ou seja, de 513 deputados federais, 77 apenas são mulheres. Isso, menos do que no Afeganistão. Isso quando essas mulheres elas não estão só replicando o discurso machista do marido que já estava ali, ou do parente. Pois é. E aí tem o Partido da Mulher Brasileira, que lançou aqui em Rondônia um candidato a governo homem. E detalhe, quando a gente fiz uma pesquisa para poder fazer uma enquete, enfim, com candidatas, né? E aí quando eu vi, poxa, Partido da Mulher Brasileira, eu falei, nossa, que legal. Aí eu olhei assim, os dirigentes,
O registro no TRE, o presidente e o vice eram homens. Eu falei, ou seja, a finalidade ali é ter voto feminino, pegar, até mas porque não lutar pelas pautas. Sim, feministas. E assim, o mais teve também na questão da campanha que o partido parece que não receberia do fundo partidário se não tivesse as vagas, a porcentagem preenchida por mulheres. Então, envolvia todos. O fundo partidário, ele só era distribuído se os partidos tivessem as vagas para as mulheres, os 30%, salvo engano, preenchidos por mulheres. Então, como a gente já conhece, né, esse discurso, nunca foi uma questão de sexo, sempre foi uma questão de poder. Sim. Então, o patriarcado, ele se movimenta dessa maneira, né? Então, aqui, beleza, vocês querem que tenha vaga para mulher? Ok, bota qualquer uma. A gente não está interessado no que elas querem, não, porque 30% é representatividade pra caramba, se a gente for ver. Pra quem não tá em... Só gente que não tem nem 20, né? Pois é, mas eu digo, dentro dos partidos regionalmente falando, é muita coisa 30%, né? E aí, tipo, você ter desses 30%, você vai ver que mulheres, quais delas têm representatividade de fato? Quais delas lutam de verdade por uma causa que atinge diretamente essas mulheres, né? Diretamente. Porque até onde a gente estudou e até onde a gente sabe, estatisticamente falando, a violência, o mapa da violência contra a mulher não tem classe social. Sim. Ele não respeita a classe social. Né? É lógico que as mulheres negras sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas, mas as mulheres igualmente sofrem violência. Né? Elas têm os seus direitos diminuídos, elas têm a convivência com o estereótipo, tipo, a violência é uma sombra, né, para as mulheres, em geral. Você ser branca ou negra ou indígena, andar na rua à noite é igualmente perigoso para todas nós. Estudando, o interessante é que sofremos isso desde sempre, né? A gente nasceu e já começa as pressões estéticas de que você não vai furar a orelha da sua filha. Como que vão saber se é uma menina ou um menino? Diferenciar, você não pode colocar o azul. Já começa assim, né? Menina veste roxa, menino veste azul. E o complicado disso é porque a gente se acostuma com essas violências, né? A gente se assusta só quando a gente apanha, ou quando a gente é estuprada, ou quando a gente é perseguida. Quando chega... muitas de nós nem tem empatia, né? Sim, né? Então a gente só se assusta quando chega nesse extremo. Porque o complicado de desconstruir esse pensamento machista e patriarcal é que desde pequenininha nós somos condicionadas. A gente replica, né? E a gente é condicionada a se diminuir. A gente é condicionada a respeitar quando tem um homem no ambiente. O lugar de fala é sempre dele, porque quem sou eu, né? Eu não entendo de exatas, ou eu não sei fazer, ou não, deixa que ele resolve, né? Então, são pequeníssimas coisas que vão se construindo. Por isso que desconstruir isso é doloroso e leva tempo, né? Mas a gente já está mais de 100 anos nessa caminhada e... Por um lado, é maravilhoso que a sociedade se renove e que a gente mude de perspectivas. Por outro, a complicação disso é a gente perceber o machismo nessas novas perspectivas, né? Então, a gente não sente as nossas correntes até a gente começar a se mexer. Claro. Né? Então, quando você se vê, no meu caso, trabalhando para sustentar uma família, sustentar uma filha, e trabalhando sozinha, e tendo que levar à frente isso sozinha... A primeira coisa que as pessoas perguntam é, mas não tem marido? E se eu vou em alguma festa, alguma coisa, deixou seu filho com quem? Isso em 1500, 2019, né? Eu já falei uma vez que eu deixei minha filha dentro da máquina de lavar, mas que a pessoa não precisava se preocupar porque ela tinha skin e água. E aí a pessoa fez um carão assim pra mim, eu falei, não é assim não que cuida de uma criança? Porque ela tá lá, eu ainda fechei a tampa pra ela não fugir. Tá todo mundo aí preocupado, a pessoa, mano. E aí a pessoa, não, mas o que é isso? Eu falei, bom, já que não é assim, então me ensina. E como é que faz? Sim, me ajuda, vem aqui todo dia, né? Me ajuda a cuidar. Eu não tenho vida além de ser mãe, né? Não, e o incrível é que assim, o pai
pega a criança de 15 em 15 dias, posta uma foto no Facebook e ele é maravilhoso. A mãe, se sai a cada 15 dias, uma vez por mês, ela é puta, ela é vagabunda, é como assim, tá deixando a criança pra ir pra festa. Tá deixando a criança com quem, né? Então assim, a gente se acostuma com esse tipo de pergunta. E a gente acostuma até com o julgamento, porque o que a gente mais ouve é: se a filha sofreu algum tipo de violência pelo padrasto ou companheiro da mãe, a culpa é da o que mãe. a gente mais ouve é porque também essas mulheres Não, e põe elas qualquer um dizem em dele. casa. Eu vi um... colocam qualquer um em casa. Essas mulheres colocam qualquer um em casa. Ou e seja, a culpa normalmente- não foi do cara que causou violência. E normalmente foi. a própria criança. Às vezes, quando a criança é violentada, o homem tem a pachorra de chegar perante... Quando é pego, né? De chegar numa delegacia de polícia e falar assim... Às vezes uma menina de 6, 7 anos, mas ela dava em cima de mim. Então, tipo, a culpa ser da mulher em qualquer etapa da sua vida, né? Tipo, você Até quando nasceu morre, mulher, né? você é Vocês viram culpada. Exatamente. a notícia do cadáver de uma mulher que foi estuprado. O cara tirou ela de dentro do caixão e aí o comentário das pessoas era: mas não foi cremada, tinha que ter sido cremada. Para evitar o estupro pós-morte, então, pessoal, você já deixa aí uma declaração para sua família. É terrível. A gente vive, lógico, a gente está falando, existe o lado bom de ser feminista também. Né? O lado bom de ser feminista é se libertar de tudo isso, é pelo menos se colocar à disposição para o novo, é pelo menos se dar a oportunidade de desconstruir. E não se permitir mais ser aprisionada. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, meu maior ato feminista até hoje, mas ato feminista mesmo, assim. Foram alguns atos feministas que modificaram a minha forma de pensar. O primeiro deles foi sair de casa sem sutiã. Eu não tinha feito isso. Como eu tenho seios fartos, eu tinha uma dificuldade, porque eu realmente cresci escutando que mulher sem sutiã sente o chão frio. E aí eu saí de casa, se eu tivesse um seio menor, talvez eu tivesse menos dificuldade. Desse dia. Sim. Talvez eu tivesse menos dificuldade de lidar com o sutiã, né? Mas um belo dia resolvi mudar. E aí eu comprei uma blusa que tem um topzinho por baixo, mas não é um sutiã. Coloquei uma saia indiana e saí de casa. Maravilhosa. Foi libertador. E a segunda libertação, que para mim assim foi muito, muito significativa, foi poder falar, me assumir feminista. Foi no momento que eu falei assim, cara, eu não sabia que eu era feminista. E aí eu falei, olha aí, menino. Eu lembro até hoje do medo. E que envolvia um grupo de estudos, né? Sim. Nosso, que era sobre por que O feminismo causa medo. Causa medo, né? E causa medo até por quem está se descobrindo feminista, né? É o que você falou, né, Carol Lima? Você começa a enxergar que existem correntes, começa a ver que você não pode mais aceitar, porque realmente não faz mais sentido. E ao mesmo tempo fala, quando perguntarem, eu vou me assumir, e quais são as consequências de eu me assumir? Nem toda mulher, como a mulher negra, pode assumir. Aquela mulher que é dependente também de uma renda, que é a renda do marido. Aquela mulher que também está abalada psicologicamente, né? De anos e anos de acúmulo, né? Nesse bombardeio, né? Até do que ela é. Ela não sabe mais nem o que ela é. A essência dela em si, né? Sim. Então, eu me lembro muito bem desse momento. Não, agora eu sou feminista, vou me assumir. E que eu possa, assim, enquanto eu vejo assim, que enquanto há mulheres que não podem se dizer feministas, por causa de suas condições, do seu recorte social, eu vejo que a gente ainda tem luta, né? Então, o feminismo, ele é importante porque a gente ainda tem demanda, a gente não tem ainda essa equiparação, homens e mulheres. Depois, aí, se tá tudo de boa, não tem porquê ter a luta, né? Chega uma hora, assim, o meu sonho de mundo ideal é que o feminismo fique apenas no livro de história,
sabe? Assim, teve uma Existia um época movimento. que foi necessário as mulheres fazerem esse movimento, porque o mundo não era essa maravilha de equidade, igualdade social. Aí alguma criança vai levantar a mão e falar: como assim mulher não podia trabalhar? Como assim mulher não podia cortar o cabelo? Como assim mulher só podia sair de casa se o marido deixasse? Sabe? Porque vai ser tão absurdo. Mas para isso a gente tem que começar a movimentar nossas correntes e quebrar essas correntes agora. A mulher não podia se separar, né? Não podia se separar. Há pouco tempo atrás. Temos aqui a advogada, Carol. Tinha aquele termo da mulher... Tinha a mulher honesta. Mulher honesta, que foi há pouquíssimo tempo atrás, né? Sim. Que foi retirado da Constituição. Do Código Penal. Né? Olha que absurdo, era mulher honesta, cara. Porque assim, se a mulher não fosse... Era um agravante, né? Se a mulher não fosse honesta, se ela traísse o marido, por exemplo, aquilo agravava a pena dela. Era um tipo penal. É um tipo penal. Já pensou? Você não ser honesta, lascou-se. O que é honestidade, né? E assim, é importante também a gente saber que existem diversos tipos de feminismo, né? Vertentes feministas. A gente pode citar algumas, como o feminismo radical, que são as seguidoras de Simone de Beauvoir, né? Tem o feminismo negro, tem o feminismo lésbico, tem o feminismo interseccional, o trans, tem o feminismo trans, enfim, são diversos, né, tipos, vertentes de feminismo. E você não precisa ser também só de uma vertente. E essa a vertente eu acho que mais conversa sobre essa sobreposição, né, de identidades sociais, de sistemas relacionados à opressão, dominação, discriminação, é o feminismo interseccional. Né? Então, essa interseccionalidade de diferentes categorias, né, biológicas, sociais, culturais, como gênero, a raça, a classe, a capacidade, a orientação sexual, religião, casta, enfim. Então são camadas que precisam ser colocadas em consideração na luta individual de cada mulher. Né? Sim, é você entender que aquele feminismo daquela mulher, ele tem camadas, né? Então quando ela é uma mulher uma mulher negra que segue a vertente do feminismo interseccional, ela não está ali só pelo feminismo, pela igualdade de direito, mas ela está ali também na experiência do racismo, né? Da sexualização do corpo, da misoginia, então da classe social, né? Então ela tem ela passa, na verdade, por várias opressões. Sim. Então esse feminismo, eu acho que eu me identifico muito com a corrente interseccional. Então, gente, vamos falar agora da nossa enquete do dia. Bora! Enquete! Qual foi a pergunta? Você tem medo do feminismo? O que deu aí, Carol? Bom, 90% das 92 pessoas que participaram disseram que não tem medo do feminismo. E 10% responderam que sim. A gente não fez a pergunta por que tem medo do feminismo, né? Mas nós perguntamos se as pessoas sabiam o que era o feminismo. Então, você sabe o que é feminismo? E 95% das entrevistadas disseram que sim, 5% disseram que não. Essas pessoas que disseram que não, eu tive o cuidado de falar com elas e explicar um pouco do feminismo. Então acabou gerando muitas gostaram, né, desses 5%. Então, daqueles 10% que tem medo do feminismo, 5% não sabe o que é feminismo e 5% acha que sabe. Exatamente. Né? Então aí a gente tem uma lacuna que o medo está dentro, aquele conceito que pode estar deturpado, né? Sim. E daquelas que realmente não sabem. Não conhecem. Muitas até dessas pessoas que eu conversei, eu acredito até que algumas são feministas. Porque têm atitudes feministas, porque
são pessoas que lutam, né, pela igualdade de direito, que não aceitam ser pormenorizadas por serem mulheres, mas mesmo assim tem aquela visão da feminista espantalho, né? Então não querem se associar ao feminismo porque acham que a feminista é aquele estereótipo de mulher feia, que não se depila, que odeia homens e tudo mais. E muitas vezes é perder privilégios, né? Privilégio de estar ali numa classe com homens, não querer sair daquele círculo. Vamos para Pepe Dicas? Pode ser? A Pepe Dica de hoje, ela para mim é uma descoberta maravilhosa, né? Eu tenho assistido muito Netflix e eu acho que o Netflix está bem acessível, né? Várias das pessoas que eu conheço têm Netflix, e a minha Pepe Dica vai para um documentário muito interessante chamado Absorvendo o Tabu, que a gente inclusive pode trazer, eu acho que para um episódio somente falando sobre isso, sobre menstruação, né? Premiado, né, no Oscar. Exatamente. Não, premiado no Oscar. O Absorvendo o Tabu. Eu vi que o Roma, que é a minha próxima Pepe Dica, que é aquele filme, também ganhou como o melhor filme estrangeiro em 2019 o Oscar. Então são 2 Pepe Dicas do Oscar, premiadas, galera. Pepe Dicas famosas. Ele ganhou como curta, melhor curta. Olha aí. Sim, olha aí que interessante. Absorvendo E Tabu. é realmente maravilhoso. Vai lá no Necessário, Netflix. né? Necessário. Se você é mulher, se você, querido ouvinte, quer aprender um pouco mais sobre tabu, achando que você sabe todos os tabus, Ou é descolada, né? ou é descolada, assista Absorvendo o Tabu. E eu tenho umas Pepe Dicas, só que é mais para os homens, né? No caso, eu notei algumas coisinhas que são... quem é mulher passa por isso. Então, primeira coisa, não interrompa uma mulher de maneira desnecessária. Não permitindo que ela consiga concluir um pensamento, uma frase. Então, isso é muito comum no ambiente doméstico, é muito comum no ambiente de trabalho e principalmente em ambientes ou serviços, áreas que são muito masculinizadas, né? Sim. Eu, por exemplo, o machismo ele está em coisas bem sutis, né? Isso aí não é, hoje em dia, isso não é uma coisa sutil, né? Porque é de uma forma tão grotesca, gritante, normalizada, né, que já fica causando um mal-estar para quem está ali vendo. É verdade. Outra coisa, não explique algo óbvio a uma mulher, né, de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender. A ideia é desmerecer o conhecimento da mulher. Então, às vezes ele quer falar dela para ela de uma forma muito desnecessária. É que nem homem querer explicar feminismo para feminista. Mas eu acho que o que a gente precisa mais hoje em dia é ter essa consciência mesmo de ser uma pepeca livre, né? De poder estar nesses ambientes, de poder transitar por esses ambientes de forma livre. De forma... E desconstruir, né? Isso para outras manas, sim, né? Com certeza. E por falar em pepeca livre... Quem a gente vai... eu tô apaixonada por ela. Eu acho que essa pepeca livre, ela fala com a gente de uma forma muito clara, né? Ela é uma mulher, ela é negra, ela é filósofa, feminista, pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, e ela tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. O nome dela é Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, que é a Djamila Ribeiro. Eu estou, inclusive, lendo um livro dela espetacular chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é pela Companhia das Letras. Me parece que a próxima edição vai sair por uma outra editora, que ela, assim, extremamente atuante, né? Ela tem uma outra obra que é de 2017, que também é espetacular,
que se chama O Que é Lugar de Fala. Se você for no YouTube, você vai ver diversas entrevistas da Djamila falando sobre o que é o lugar de fala. E detalhe, esse livro tá difícil para Difícil de encontrar, achar. porque realmente traz uma mensagem muito importante e está todo mundo procurando. Mas você consegue baixar no Kindle pela Amazon. Você ainda tem. Opção digital. Opção digital, consegue. Que legal. E esse livro, que é Lugar de Fala, ele aborda a urgência pela quebra dos silêncios, né, instituídos, trazendo também ao conhecimento do público produções intelectuais de mulheres negras ao longo da história. Se você não conhece Djamila, vá atrás, procure. É um material rico. E é minhoca, né? É da terra, é brasileira. É uma mulher que ela está sendo aclamada no mundo, principalmente nos Estados Unidos, ela está sendo aclamada. Ela se surpreendeu, inclusive eu vi o último story dela, ela se surpreendendo. Ela foi para lá para palestrar numa universidade e a tese dela foi utilizada como pesquisa, né, para os estudantes de lá. Então é uma mulher extraordinária que com certeza é leitura obrigatória para quem está aí conhecendo o feminismo. E assim, lembrando que apesar de ser uma leitura altamente rica, com muitos detalhes e com muitas fontes, não é aquela leitura densa no sentido de cansativo, né? Você consegue ler a Djamila muito bem, você vai lendo e sua leitura corre. Como então, se ela estivesse assim, falando pra gente, né? Exatamente. A ideia é passar a mensagem sem complicar com termos, Isso né? Então, assim, é muito legal. Então, quem não conhece o feminismo não precisa ter medo de pegar um livro como o dela, né, e ler pela primeira vez, assim, é bem tranquilo de entender. Precisamos entender os nossos privilégios, né? Sim. E precisamos entender quem tem medo do feminismo, né? Principalmente o negro. Com certeza. E aí, gente, agora a gente vai, então, pro Mete a Boca na Pepeca, que tá bem especial, né, Carol? Benedita Nascimento, Fórum Popular de Mulheres. O feminismo estabelece a existência de novas relações entre mulheres e homens. A democracia é o exercício contínuo de respeito à existência do feminino e suas pertinências feministas no universo da diversidade de uma sociedade democrática. Desse modo, serão as vivências acumuladas nas lutas feministas dos grupos e coletivos de mulheres e homens que o exercício pleno da cidadania logrará êxito para consolidar a democracia em nossa sociedade. O processo de constituição ou reconstituição dessas novas relações requer às mulheres a reapropriação de sua história, do seu corpo, da sua autonomia e de sua vida em plenas condições de igualdade, de oportunidades econômicas, culturais e sociais. Ao homem, importa ressignificar novos sentimentos, atitudes e papéis no universo da sua existência masculina na sociedade. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai chegando ao final de mais um PPcast. É muito triste. Ai, mana, dá muito assunto, hein? Muito Esse assunto. tema é maravilhoso, Acho que a gente né? podia fazer o episódio 3.1, 2, 3, 4, 5, É muita 10. coisa, gente. PPcast Acreditem sobre que feminismo. a gente fica assim com a língua coçando, querendo falar mais. É o Mas episódio o que tempo- poderia durar 3 horas e meia, tranquilamente. A gente aqui falando sobre muito assunto e muita vertente, verdade. desdobramentos, né? Obrigadão, Carol e a gente Lima. quer Obrigada, exatamente meninas. te agradecer, Carol, por você ter se disponibilizado. Carol é nossa amiga. É muito legal ter você aqui. Muito obrigada por Eu ter adorei. tirado um pouco do seu tempo, ter vindo aqui falar um pouco da sua história. E deixa o seu recado para as nossas ouvintes maravilhosas. Sejamos todas feministas, né, meninas? Quem não conhece, conheça. Não tenham medo. Não é uma doença contagiosa. Né? Você vai se esclarecer e vai se empoderar cada vez mais, porque nada como o conhecimento. Então, Carol, olha, se você gostou da participação da Carol, vai lá no Instagram e segue Carol_Ilustra. Você vai ver as coisas maravilhosas que ela tem lá da Casa Ilustra. Muito obrigada, Carolzinha. Obrigada, gente. Obrigada, mana. Beijo. Tchau, Acabou. gente. Até o próximo. Até. PPcast. 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 PPcast.